Olá, o tema de hoje é: você é feliz? Essa é a pergunta. Você é feliz? Então, é engraçado que essa pergunta eu fiz por muitos anos da minha infância. Eu lembro que eu fazia as pessoas, eu perguntava: você é feliz? E na adolescência também, na juventude também. Então eu lembro que eu sempre perguntava para as pessoas: você é feliz por quê? Porque esse tema felicidade sempre foi uma incógnita para mim. Eu sempre me perguntava também: você é feliz? E a Bíblia, observando a Bíblia, né, lendo a Bíblia, eu me deparei que existem muitos versículos que estão relacionados à felicidade. Com vários temas. Um exemplo, a generosidade. A generosidade está ligado à felicidade. A bondade, tratar os outros com bondade, está ligado à felicidade. A honestidade também está ligado à felicidade. Inclusive, depois eu até quero fazer um vídeo acerca de vários temas que estão ligados à felicidade. Mas hoje eu quero falar em específico de um livro da Bíblia que é Salmos. No primeiro livro de Salmos, no primeiro verso, está escrito assim: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Então me chamou muita atenção já esse primeiro ponto, essa primeira parte, que felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. E hoje o que a gente mais tem feito é pedir conselho para qualquer pessoa, né? A gente não sabe, claro que a gente também não pode julgar as pessoas assim logo de cara, mas a gente não sabe a real intenção das pessoas. Então aqui fala, né? Felizes são os que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. E hoje o que a gente pode observar é que as pessoas pegam conselhos até mesmo em redes sociais, em mensagens de Facebook, em mensagem do Instagram, em mensagem até mesmo de status do WhatsApp. Então as pessoas seguem conselhos de qualquer pessoa. E eu achei interessante isso, que a felicidade está em você não ser aconselhado por pessoas más. E aí tem um outro ponto que fala assim, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Então muitas vezes o que acontece? Hoje nós somos o quê? Seguidores, né? A gente tem os ídolos, né? Os nossos ídolos youtubers, o pessoalzinho do Instagram, o pessoalzinho do Face, nós somos o quê? Seguidores. E aqui tá falando bem assim, ó, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. E a gente acaba querendo levar uma vida, muitas vezes, dessas pessoas que a gente segue. Às vezes a gente olha lá aquela mulher toda linda, né, falando no meu contexto, e às vezes eu fico maravilhada e penso: nossa, uau, que roupa linda, nossa, que cabelo lindo, nossa, que pele maravilhosa, quero fazer igual, quero seguir. O que será que ela faz? Qual que será a técnica que ela utiliza? E às vezes eu quero seguir. Só que aqui está falando, felizes são os que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. Muitas vezes a gente não sabe se essas pessoas que a gente está seguindo, elas querem saber de Deus. A gente não sabe se essas pessoas observam a palavra ou não, se elas leem a palavra ou não, se a postura que elas têm, se a conduta que elas têm está baseada dentro da palavra ou não. Muitas vezes a gente não observa isso e acaba seguindo o exemplo delas. E aí é um outro ponto que a nossa felicidade começa o quê? A minar, né? Como é que eu posso falar? A vazar, né? A sair, né? É como se fosse uma brecha para que a nossa felicidade vazasse. Aí fala assim também: e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Isso é uma coisa que a gente mais vê hoje, principalmente nas redes sociais. Pessoas que literalmente zombam da palavra, zombam da Bíblia, zombam de Deus, zombam de tudo que Deus fez, que não valoriza nem a natureza, que não valoriza o ser humano em si, que não valoriza os animais de um modo geral, que são pessoas perversas, que são pessoas ruins. E muitas vezes o que acontece é aquele churrasquinho de final de semana, né? Ou a festinha. Não que eu não estou falando para ninguém, se afasta do mundo inteiro, não, faça o teu grupinho, não é isso, mas
saber com quem você está o quê? Se juntando, né? Com quem que você está se assentando, com quem que você está comendo, com quem que você está dividindo a tua vida, né? Eu creio que isso é muito importante da gente começar a discernir, começar a saber, porque aqui fala, né, ó, e felizes também os que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. E hoje o que a gente mais vê são pessoas que zombam do que é sagrado. Quantas vezes a gente não vê? Vou até dar um exemplo assim por cima, pessoas que são cristãs, que se denominam cristãs, e às vezes até pessoas famosas. E depois a gente vê essas pessoas em festas mundanas, em festas com trajes totalmente mundanos, assim. E aí a gente acaba pensando, né? Poxa vida, mas essa pessoa não fala que ela é cristã, que ela é separada? Como que ela está envolvida aí nesse tipo de festa, né? Que às vezes são festas que rolam drogas, festa que tem muita perversão, né? E são coisas, o que acontece nessas festas são temas que uma pessoa que realmente se denomina cristã não deve estar aí, não deve estar junto com esse povo, a não ser se for um trabalho para evangelizar, esse tipo de coisa, mas normalmente eles estão ali para se divertir juntos, estão se juntando. E aí aqui no primeiro livro de Salmos está escrito, né? Felizes são aqueles que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. E aí ele entra um outro ponto, aí fala pelo contrário, o prazer deles, dessas pessoas que não seguem os conselhos dos maus, dessas pessoas que não se ajuntam com os que zombam de tudo que é sagrado, dessas pessoas que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. O que acontece? Essas pessoas têm um prazer, e o prazer dessas pessoas é o quê? Está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Então assim, o meditar na palavra é uma consequência da felicidade. A felicidade vem porque muitas vezes o que? Aqui mostra como se fosse uma atitude mesmo, uma decisão pessoal de você não seguir os conselhos de pessoas más, de você não seguir exemplos de pessoas que não querem saber de Deus, de você não se ajuntar com quem zomba da palavra, com quem zomba do que é sagrado. E aí vem o resultado disso. O resultado é o quê? É que você vai ter prazer. Prazer no quê? Prazer de meditar na palavra. E mais, meditar dia e noite. Porque aqui fala, né? Pelo contrário, o prazer está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. E aí, através dessa vida separada, dessa vida diferente, vem outros resultados benéficos que fala que essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Ou seja, normalmente as árvores que ficam longe da água, elas são secas, elas não dão frutas, né? Aquelas árvores que necessitam, têm carência de água, elas são secas. E aí, no caso, ele faz essa comparação com árvores que estão à beira de um riacho. Ou seja, elas dão frutos, fala assim que elas dão frutos no tempo certo. E fala que as suas folhas não caem, suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Ou seja, você meditar na palavra é uma consequência da sua decisão de estilo de vida. Por quê? A tua felicidade depende da sua atitude, não seguir conselhos dos maus, não seguir exemplo dos que não querem saber de Deus e não ficar na roda, não se assentar, não se juntar com pessoas que zombam da palavra, que zombam do que é sagrado. Normalmente a gente até segue pessoas, muitas vezes no Face, no Instagram, no YouTube, pessoas que zombam. A gente às vezes vê vídeos, né? E de pessoas que zombam da palavra, né? Quantos youtubers aí não zombam da palavra, não zombam de tudo que é sagrado, de tudo que Deus fez? E tem muitos cristãos que são seguidores dessas pessoas. E aí fala, né, que quando você deixa de ter esses atos, o que acontece? Você é feliz. Isso garante o que? A tua felicidade. E fala, né, que aí você vai ter prazer na lei do Senhor, aí seu prazer está na lei do Senhor, e meditar dia e noite. E fala mais, que você vai ser próspero. Tudo que você fizer vai ser abençoado e próspero.
Então, era isso que eu queria compartilhar, porque essa foi uma palavra que me tocou bastante, que tem me tocado bastante, que eu tenho pensado muito a respeito sobre isso. Eu espero que essa palavra também tenha tocado o seu coração e, no demais, que Cristo fale ao seu coração. Um beijo e até o próximo vídeo.